Olá, sou Ana Paula Ramos, professora de espanhol do Colégio Farias Brito. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Fascículos Enem, habilidades com linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje nós vamos falar aqui da competência 2. Essa competência 2, ela faz referência a línguas estrangeiras modernas, que no caso do Enem, espanhol ou inglês. E hoje nós vamos tomar um pouquinho mais de cuidado com a habilidade 8. Na verdade, nós vamos conhecer um pouquinho melhor. Acompanhe comigo aqui a leitura da competência 2. Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Lembrando aqui que você tem a opção, do inglês ou espanhol. Aqui nós vamos falar da habilidade 8, voltado para a língua espanhola. Professor, e essa habilidade 8? Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Vamos compreender melhor essa habilidade. Esta habilidade está diretamente ligada a questões culturais. A língua é apenas o meio para apresentar as questões culturais. O assunto proposto, ou seja, o texto base, é sobre assuntos culturais e as alternativas também apresentam questão cultural. Prioriza o conhecimento da língua como instrumento ou meio de acesso a outras culturas, promovendo dessa forma o reconhecimento da produção cultural como representação da diversidade cultural, diferenças sociais e linguísticas entre os povos. Esta habilidade, o aluno tem que analisar os textos em espanhol com o objetivo de ampliar o repertório cultural. As habilidades buscadas envolvem a reflexão sobre a realidade estética e cultural dos outros países e sobre como a língua estrangeira é trabalhada em cada texto. Bem, aí eu acho que essa habilidade 8, ela foi muito bem esclarecida quando ele fala das questões culturais. Professor, assim, obrigatoriamente eu tenho que conhecer, nós temos 22 países que falam a língua espanhola, que têm a língua espanhola como língua oficial. Você imagina aí, em cada país, uma diversidade de cultura, uma diversidade de vocabulário, né? Quando nós aqui temos o nosso cearenseis, não é verdade? No Brasil enorme, tu imagina aí 22 países que falam a língua espanhola. Então você vê essa diversidade de culturas, de formas de linguagem. Realmente você pode encontrar algum texto que você diz assim, eu não sabia dessa parte, eu não conhecia. Mas a grande maioria dos textos são a parte cultural mais divulgada, né? A parte de dança, a comida, alguns costumes, né? Então, algumas das cidades mais turísticas, né? Onde fala lá das peculiaridades, de alguns achados. Então, assim, fica muito extenso esse leque de opções que eu tenho aí da habilidade 8. Eu posso ter vários tipos de texto envolvendo aí a parte cultural. Inclusive, uma das que vocês amam, né? Quando você diz assim, professora, ainda bem que lá na prova tinha uma ou duas questões, umas tirinhas que você lê rápido. É legal, eu sei que tirinha é bom para a gente ler, né? Mas dependendo ali, gente, o professor, o elaborador da questão, ele pode envolver ali um vocabulário difícil, né? Então, isso aí não vai avaliar se a questão é fácil, se a questão é difícil, né? Porque, na verdade, um texto, ele pode ser um texto super longo, um texto dissertativo, um texto narrativo super longo, mas ele vem com mais detalhe, o vocabulário dele é mais simples, né? Mesmo sendo falando aí, mesmo ele falando de uma cultura que você até então desconhecida.
nós vamos sempre salientar o cuidado independente da habilidade. Habilidade 5, habilidade 6, habilidade 7, habilidade 8, que nós já estudamos. Gente, independente dessas habilidades, nunca esqueça do passo a passo da questão, né? Então, para eu resolver, professor, uma questão com mais segurança, eu vou ler o texto com muito cuidado, com muita atenção, ler o comando da questão e as opções. Eu gostaria de sugerir para todos os textos, toda forma que você for estudar, praticar a prova de língua espanhola, gente, façam dessa forma. Acompanhe comigo aí a resolução dessa questão. Vamos juntos? Los orígenes de la habitual expresión che. Olha aí, você diz, opa, professora, a gente já lembra aí essa expressão, sul do Brasil, não é verdade? Eu já vou associar ali Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Mas vamos ver o que é que o texto trata, vamos lá. ¿Hay algo más argentino que la expresión che? Muchos afirmarían que no, que de hecho, che es sinónimo de argentino. Sin embargo, las continuas oleadas migratorias que recibió al país a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX le dan un origen más complejo. A Valencia, ubicada en la costa mediterránea española, se le conoce como la tierra de los che. Es muy probable que la expresión viajara con los inmigrantes que llegaran a Argentina. Entre 1857 y 1935, casi 3 millones de españoles arribaron a Buenos Aires, comenta la filóloga e historiadora Inés Celaya. El che, no obstante, es un hijo con varios padres. Algunos filólogos italianos reclaman la paternidad y sitúan su nacimiento en Valencia, cuna del cocoliche, un dialecto que transmitió muchas palabras al lunfardo, la jerga que nació en los bares bonaerenses. De 1814 a 1970, llegaron a Argentina unos 6 millones de inmigrantes italianos, siendo la comunidad europea más grande del país. Otra vertiente del che es su posible origen a las comunidades indígenas del norte de Argentina. El guaraní che significa yo y también se utiliza como el posesivo mi. En cualquier caso, el che es una palabra errante que ha cruzado culturas y océanos. Ya no solo forma parte de la historia del Mediterráneo, sino del cono sur de América. Detalla Celaya. Observe que o texto inteiro, ele fala sobre o que, gente? A origem da expressão che. Mas você vai dizer, opa, professora, mas ele diz lá no texto também que essa origem, né, onde ele começa, existe coisa mais argentina do que essa expressão che? Mas aí ele associa o que, gente? A Valência, ele associa também aos italianos, ele associa também aos indígenas, né? As comunidades indígenas, né? Então, na verdade, quando você diz assim, professora, ele responde exatamente no texto as origens da habitual expressão che, ele consegue responder isso? Então, na verdade, ele dá o quê, gente? Algumas sugerências dessa origem. Não é verdade? Vamos comigo lá no comando da questão. O texto trata da origem da expressão che. No caso do espanhol da Argentina, essa expressão reflete a quantidade de imigrantes usuários do vocábulo. Olha que ele está falando da origem. B, perspectiva da filóloga para o uso dessa palavra. C, identificação dos argentinos com a palavra che. Diversidade na formação dessa variedade do castelhano. E, imposição da língua espanhola
sobre as línguas indígenas. Professora, está muito claro para mim, porque quando ele fala de origem da expressão Tchê, e eu vou lembrar que lá no texto, ele fala que é a origem dos espanhóis, dos italianos e das comunidades indígenas. Gente, quando eu olho para as opções, é claro que eu vou perceber aí que a resposta correta é o item D. Onde ele fala de quê, professora? Da diversidade na formação dessa variedade do castelhano. Tranquilo? Então, a resposta correta é item D. Uns bons estudos para vocês e até a nossa próximo encontro.